Por aqui. Como é que vocês estão? Uma- Bom dia. Gurias do céu. Tô fazendo um clareamento nos dentes. Olha como tá branco. Ontem eu fiquei lá na dentista 40 minutos com aquele negócio nos dentes. Olha hoje como já deu diferença no vídeo. Oh, maravilha! Que delícia! Fiquei feliz, ó. Sorriso branquinho. Bom dia, gurias, bom dia. Hoje, terceiro episódio da nossa minissérie. Sempre quis ficar em casa pela manhã para te assistir. Hoje deu certo, Renata. Muito bom. Minissérie sobre autonomia. A gente vai conversar sobre finanças do ateliê. Ontem a gente falou sobre finanças pessoais, né? Primeiro dia a gente falou sobre autonomia na vida. Ontem a gente falou sobre autonomia nas finanças pessoais. E hoje a gente falou sobre... ótimo, né? Hoje nós vamos falar sobre autonomia nas finanças do ateliê. Que o nosso objetivo nesse perfil é realmente falar sobre profissionalização do nosso negócio, né? Bom dia, gurias. Quem tá chegando aí? Então, nessa série de autonomia, eu vou abordar hoje a questão da autonomia nas finanças do negócio. Então, ontem a gente conversou sobre quanto é importante a gente ter autonomia nas finanças pessoais. Dominar, né? Tomar conta, ter controle, ter domínio. E hoje a gente vai falar sobre as finanças do ateliê. Hoje eu nem tenho nenhuma anotação porque isso realmente faz parte do meu dia a dia há tanto tempo. Finanças pessoais também, né? Mas essa questão das finanças do ateliê o que a gente falou sobre vida pessoal ontem, quando a gente domina as finanças do nosso negócio, a gente assume o controle do nosso negócio. Quando a gente começa a entender as finanças do nosso negócio, a gente começa a olhar para ele de forma mais profissional, a partir das finanças. E é por isso que eu começo o curso Profissionalize Seu Ateliê. O primeiro módulo é o módulo de finanças. E é por isso que eu destaquei o módulo de finanças do curso para vender separado, para quem ainda não pôde entrar no Profissionalize Seu Ateliê, né? Ou antes na mentoria, para poder pelo menos fazer o módulo de finanças. Por quê? Porque as finanças do ateliê são... Quando a gente começa a entender as finanças do negócio, quando a gente começa a entender cada real do nosso dinheiro, do negócio, a gente começa a entender o ateliê não mais como algo aleatório, mas que existe uma dinâmica que realmente transforma o nosso ateliê em algo mais profissional. Para quem não estava no início da live, eu estava contando que eu tô fazendo clareamento nos meus dentes e eu tô achando maravilhoso esses dentes brancos no vídeo que eu tô vendo. Que maravilhoso, né? Não é filtro, é meus dentes. Olha que delícia! Adorei. Quer dizer, eu estou de filtro, né, para dar uma emparelhada na pele, mas os dentes, gurias, é do clareamento. Branquinho. Meu Deus. Que maravilha, fiquei feliz. Eu comecei o tratamento para clarear, né, na semana passada. Eu já tinha feito uma aplicação na quinta-feira, eu acho. Aí tá, tinha tirado as manchas, mas não tinha dado tanta diferença. Mas aí ontem eu fiquei 40 minutos com aquele negócio nos dentes. E olha, que um pequeno detalhe. Bom dia, Águia! Então vamos lá, gurias. Por onde começa o controle das finanças do nosso negócio? Começa pela precificação do nosso produto. Por quê?
Para precificar o nosso produto, a gente tem que ter informações super relevantes, né? Que é, por exemplo, tempo de produção da peça, preço de matéria-prima, e a gente precisa fazer plano de corte, coisas que de repente antes de entender a precificação a gente não eram funções e tarefas que a gente não exercia. Então a profissionalização do nosso ateliê começa no domínio, né, da nossa função profissional. Então o ateliê, ele tem... Bom dia, gurias. Ele tem... Deixa eu arrumar uma almofadinha aqui, botei a almofadinha na cadeira e ela fica indo para trás. O nosso ateliê, ele tem rotinas e dinâmicas e sistemas que precisam funcionar bem para que as contas do ateliê fechem. Então tem uma coisa que eu escuto muito que é assim... eu acho que eu tenho que fazer o produto mais rápido. Eu acho que só eu tenho que tirar os produtos demorados do meu portfólio, porque quando na verdade a nossa precificação, ela tem que vir, como é que eu vou explicar isso? Mas ela tem que vir do tempo de produção. Independente, claro, algumas peças vão ficar mais caras porque a gente tem que levar em consideração que o tempo de produção é maior. Mas para uma peça ter um tempo de produção maior também é porque ela é uma peça mais elaborada. Então uma coisa tem que estar em equilíbrio com a outra. Eu não preciso tirar do meu portfólio as peças que são mais caras ou mais demoradas para eu ganhar dinheiro com o meu negócio. Não é isso, né? Eu vi que algumas pessoas têm essa percepção, mas não é isso. O que a gente precisa é realmente cobrar pelo tempo de produção. Então, toda a nossa precificação, a nossa organização de agenda, ela parte do tempo de produção de cada peça. Então, a gente começa a organizar o nosso negócio daí, para começar a ter controle sobre as finanças. Então, a partir do momento que eu precifiquei, né, levando em consideração as coisas importantes, é daí que vem o meu dinheiro. Então, a venda, que também é outra coisa que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, precisa intensificar. E eu vou dizer para vocês que tá cada vez mais apertado no sentido de estar mais concorrido, as pessoas estão se profissionalizando, as pessoas estão intensificando as ações, estão melhorando os negócios. Então, quem não acompanhar o ritmo do mercado, daqui a pouco começa a não ter mais espaço no mercado. Eliette, coloca essa dúvida lá no grupo da mentoria, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? A partir do tempo de produção, e a gente pode continuar falando sobre isso, não tem problema, mas para entender melhor ali aonde está a sua dúvida, que a gente já falou algumas vezes, né? Então, assim, para eu poder destrinchar um pouco melhor, aí deixa lá para entender realmente onde está a tua dúvida, né? Como tu é aluna, aproveita o espaço lá. Mas a gente tem que cronometrar o tempo de produção, saber quanto cada peça leva de tempo de produção para, a partir de um pedido... eu cronometrei meus produtos, eu recebi um pedido que é uma capa de caderneta, uma bolsa, um trocador. Eu sei quanto tempo eu levo para fazer aquelas peças de acordo com a organização anterior que eu fiz. Então, vou precisar de quantas horas para fazer aquela peça? Como é que está a minha agenda? Como é que eu planejei a minha agenda? Posso até fazer uma aula especificamente sobre isso, se for dúvida de mais pessoas, mas é justamente pelo tempo de produção de cada peça, pelo tempo que a gente leva para fazer cada peça. Então, cada pedido que eu recebo, ele não é só um número de peças, ele é um tempo de trabalho. Eu recebi um pedido de não sei quantas peças. Quanto tempo de trabalho isso é? Como é que está a minha agenda? Para quando eu estou conseguindo...
Gente, essa live é sobre autonomia, né? Então a gente tem que estudar prestando atenção e olhando para a prática. Como que eu pego essa teoria que diz que eu aprendi agora e coloco em prática? A gente precisa começar a fazer essas associações, porque a minha intenção não é deixar ninguém dependente, tá? De todo o conteúdo que eu passo, tanto aqui gratuito quanto nos cursos. A intenção é que vocês consigam fazer essas associações para que na hora de colocar o conteúdo em prática, vocês tenham autonomia para tomar decisão. A gente vai falar sobre autonomia de decisões depois, mas começar a treinar o nosso olhar para tudo que a gente estuda, como que eu coloco isso em prática? Como que na prática, o que isso significa? E eu só vou conseguir a hora que eu realmente colocar em prática, porque senão fica tudo muito no campo das ideias, fica tudo muito na teoria, e eu sou uma pessoa que eu me esforço pra caramba para tentar simplificar ao máximo a teoria, para explicar de uma forma que seja aplicável, né, que a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia. Mas aí, o meu esforço, ele chega só até aqui, né? Depois, na hora de pegar isso que aprendeu, estudar fazendo anotações, ir para o dia a dia do negócio, colocar em prática, aí a gente tem que fazer, a partir dali, o caminho é nosso, né? Dos cursos que a gente faz, das coisas que a gente aprende. Mas é bom realmente trazer as dúvidas, para que então eu possa pensar, bom, se ainda não está claro, eu vou lá e explico de uma outra forma, né? Para que até que a gente consiga deixar o mais claro possível. A intenção é sempre essa. E a intenção é sempre que as minhas alunas consigam ter a autonomia. Não é à toa que essa minissérie de lives só falando sobre isso, porque é importante para o negócio. Eu acho que a nossa jornada empreendedora depende desta desenvolver autonomia. Desenvolver, por isso que papel e caneta é importante. Preciso adaptar a nossa realidade. Sim, e é importante a gente desenvolver essa iniciativa, né? De fazer no nosso negócio, mesmo que a gente... Igual meu desafio, eu vou comparar de novo com o meu desafio das roupas ali. Hoje, eu não consegui participar do desafio mais uma vez, já são 2 dias que eu não consegui participar do desafio. Porque eu não tinha roupa para o desafio de ontem e de hoje. Tá tudo bem. Não significa que porque eu tô me esforçando a aprender uma coisa que eu vou fazer tudo certo ou que eu vou conseguir fazer tudo. É a mesma coisa para o empreendedorismo. Eu preciso aprender e me esforçar para colocar aquilo em prática, olhar para aquilo e tentar entender o máximo que eu consigo. Claro que eu vou me deparar com dificuldades e claro que eu vou me deparar com coisas que eu não vou conseguir colocar em prática, mas isso não desqualifica tudo o que eu aprendi até ali. E aí, quando eu estou consciente no meu processo, aquilo que eu não consegui colocar em prática, eu consigo identificar por que eu não consegui. Bom, isso aqui eu não consegui fazer porque eu ainda não fiz isso, então chegou agora, então eu vou voltar e vou fazer, porque pode ser que a próxima vez que eu tente eu consiga, porque eu identifiquei que a dificuldade que eu tive nessa etapa foi porque eu não tinha clareza de uma outra coisa. Então eu não consegui tomar uma decisão agora porque eu não tinha informação suficiente de outra coisa, então eu vou voltar e vou estudar aquilo lá. Publiquei há cerca de 2 horas no grupo do Face e já vendi cerca de 50 presépios. Olha aí para quem acha que o Facebook morreu, hein? Muito bom. Parabéns. Isso aí, a gente tem que ter essa autonomia. Porque a palavra da semana é autonomia. Muito bom. Então, a partir desse tempo de produção, a gente vai ter ali uma precificação. Aí a gente vai para as vendas, a gente estipula metas. O nosso negócio ele tem que ter metas. Para o negócio ser um negócio, de fato, eu tenho que saber quanto esse negócio custa por mim, por mês, por menos que seja. Eu trabalho em casa, eu não pago... meu marido que paga água e luz, eu não tenho essa despesa. Mas às vezes tu vai ter ali um valor de manutenção de máquina que tu tem que separar todo mês. Tu tem ali um transporte que tu gasta para ir comprar material e fazer entregas.
tem que ter clareza sobre quais são os custos mensais do teu negócio. Por menores que eles sejam, eles não podem ser ignorados. Qualquer valor ignorado nos deixa sem autonomia sobre as finanças do nosso negócio. Quando eu digo para vocês que eu aprendi finanças na prática, cuidando de cada real do meu negócio, é porque nenhum real era ignorado. Desde do crédito no celular que eu colocava para poder ter internet quando eu ia sair fazer entrega. Desde a passagem de ônibus que eu pagava para poder ir comprar material e fazer entrega. Tudo isso tem que estar previsto. Porque se eu não conheço a dinâmica financeira do meu negócio real por real, eu não tenho autonomia sobre o meu negócio. Daí vai ser tudo sempre mais ou menos. E quando a gente faz alguma coisa mais ou menos... Quando a gente faz alguma coisa mais ou menos, a gente fica insegura. Aí a gente tá sempre numa eterna insegurança sobre o que tem que fazer, sobre que decisão tomar, sobre o que é melhor, sobre se eu escolho isso ou aquilo, se eu faço desse jeito ou daquele, o que eu vou escrever sobre os meus produtos. É sempre uma eterna insegurança, porque as coisas ficam sempre no campo do mais ou menos. E a autonomia, ela não vem do mais ou menos, ela vem do controle de cada etapa, de cada real, aqui falando de autonomia financeira. Então, eu não posso precificar o meu produto mais ou menos. Eu acho que eu gasto mais ou menos tanto de tecido. Eu acho que... não vou fazer plano de corte. Não vou perder tempo com isso. Eu não vou cronometrar. Não vou perder tempo com isso. E cronometrar não é ligar o cronômetro e sair na correria para fazer as coisas. É fazer exatamente do jeito que tu sempre fez. Para que tu possa ter uma precificação real. Porque se não acontece de tu colocar na tua precificação que tu leva 40 minutos para fazer um produto porque tu ficou correndo a hora que o cronômetro estava ligado, e depois quando o cronômetro não está ligado tu leva 1h30. Aí o que adiantou precificar? A tua precificação continua errada. Porque tu colocou um tempo, mas no dia a dia mesmo o tempo de produção é outro. Como é que tu vai estabelecer uma meta de vendas? Não existe negócio sem meta de vendas. Se meta te coloca pressão, se meta te deixa desconfortável, tu vai ter que trabalhar isso em ti. Porque tu escolheu ser empreendedora, tu escolheu ser dona do teu próprio negócio, tu escolheu fazer uma atividade para ter a tua própria fonte de renda. E isso depende só de ti. E não existe negócio sem meta, gurias. O que eu chamo de meta mínima, o mercado chama de ponto de equilíbrio, para quem já ouviu esse termo. A partir de quando que o teu negócio começa a dar lucro? Quanto é o ponto de empate do teu negócio? Se tu não chegar naquele ponto de empate meses seguidos, o teu negócio está dando prejuízo. Acumulando prejuízo de um mês para o outro. Começo a anotar minhas despesas e entradas e não consigo terminar o mês. Porque tu diz que tu não consegue seguir a rotina de anotar, de acompanhar o fluxo de caixa até o fim do mês. Não tem problema, gente. Claro, tem problema, mas o que eu digo é assim, recomeça. Não consegui mês passado, esse mês eu vou tentar de novo, eu vou botar um alarme no celular, eu vou botar um recado na parede do meu ateliê, eu vou começar a criar alguma coisa que me lembre que eu preciso fazer isso. Toda semana, na sexta-feira, eu vou sentar para ver isso, porque daí eu tô acompanhando mais de perto. Se eu falhei 2 dias, eu vou seguir dali para frente, porque pelo menos vai ter um buraco menor no meu fluxo, não vai ser todo o resto do mês. E aí aquilo vai virando uma das rotinas do teu negócio. O nosso negócio tem que ter rotinas. O nosso ateliê é um negócio como qualquer outro, ele precisa ter rotinas. Então, para eu ter domínio sobre as finanças do meu negócio, eu preciso fazer fluxo de caixa, mesmo que seja no caderninho. Eu preciso anotar, eu preciso controlar as minhas compras, eu preciso repor meu estoque de uma forma consciente, sabendo que o dinheiro que está parado no meu armário é importante também, não posso acumular dinheiro parado no armário, porque aquele dinheiro poderia estar dando giro numa outra estratégia, me ajudando a vender, me ajudando, enfim, a fazer outras coisas.
Vou fazer uma cirurgia e entrar e laudo. Como ficam as contas do ateliê? Se a entrada vai diminuir porque o salário vai ser menor. Toda vez que um custo diminui, bom, numa cirurgia, aquele mês ali provavelmente tu não vai bater, né? Aquele mês provavelmente o teu negócio não vai ter a entrada que precisa ter. A tua meta, ela não diminui porque tu teve um imprevisto. Tu só não vai alcançar a tua meta, né? Então, assim, inclusive o controle das finanças, o cuidado com as finanças do negócio, com o passar do tempo, nos faz, por exemplo, ter uma reserva. Ai, Carla, eu não consigo nem pagar minhas contas, como é que eu vou fazer uma reserva? Profissionalizando o teu negócio, profissionalizando essa atividade com o teu ateliê, começando a ter autonomia, controle sobre as finanças dele, porque as finanças do teu negócio, se ele é a tua fonte de renda, vai impactar diretamente na tua vida pessoal. Eu tenho uma aluna, a Sandra, se não me engano, que fez uma cirurgia e ela conseguiu ter o dinheiro antes, né? Ela sabia que ia fazer a cirurgia, daí antes ela já foi se organizando e aí no mês que ela fez a cirurgia ela tinha em caixa o dinheiro para pagar as contas. No mês que ela precisou fazer a recuperação ela tinha em caixa o dinheiro para pagar as contas e depois ela voltou com tudo para continuar dando giro. Mas a gente consegue, é que nem férias. A gente tem que se organizar para as nossas férias. O que uma pessoa precisa para tirar férias? Planejamento financeiro, principalmente quem é dono do próprio negócio. Dominando finanças do nosso negócio, claro que aí depois vem a etapa tem outras etapas depois da finança, posicionamento, aprender a vender, resiliência, né? Para virar o jogo, virar a chave, porque quando a gente começa a vender, tudo parece mais difícil. Então, a gente ter resiliência para passar aquele ponto de virada de chave e a gente realmente assimilar, internalizar aquela rotina. Mas quando eu domino as finanças do meu negócio, eu passo a ter, inclusive, mais equilíbrio de vida. Porque eu sei quantas horas eu preciso trabalhar. Minha precificação, ou seja, as entradas do meu negócio, do meu ateliê, como elas vêm das vendas do meu produto, e o meu produto está calculado de acordo com uma janela de produção que eu decidi qual que eu vou fazer, eu consigo ter mais equilíbrio de vida. Porque eu vou sair daquele ciclo de eu estou fazendo alguma coisa na casa com a cabeça no ateliê, estou no ateliê com a cabeça na casa. Isso é descontrole financeiro do negócio. Então, assim como a gente precisa dominar as nossas finanças pessoais, a gente precisa conhecer mais de perto, real por real, que nem eu digo, os números do nosso ateliê. E saber, bom, o que eu posso gastar com reposição de estoque, o que está na minha previsão de reposição de material, o que está na minha previsão de custos do negócio. Eu posso fazer um investimento. Por exemplo, vou comprar uma máquina parcelada no cartão. Onde que isso encaixa lá nas minhas metas? Na minha meta de vendas? Que dinheiro do meu ateliê que paga isso? As coisas elas não dão certo, elas não vão para frente quando a gente está completamente desalinhada no processo. E a gente não consegue ter essa visão do negócio que está acontecendo por trás da produção das peças. Então, quando a gente começa a ter esse domínio, e assim, por mais que as peças sejam precificadas individualmente, cada uma delas tem a sua própria margem de lucro, a empresa, no geral, só passa a ter lucro depois que a gente alcança a nossa meta mínima. Então, quanto essa meta, ela tem que nos motivar e não nos desmotivar. Eu não gosto muito da palavra motivação. Eu até vi o Flávio Augusto falando uma coisa sobre isso que fez completo sentido, né? Eu vou falar aqui mais ou menos, porque eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele disse que ia fazer ele explicou o que era motivação, né? Aí ele começou com a história de que um homem chegou em casa, encontrou a mulher dele com outro, né, na cama deles.
Aí ele foi lá e matou os dois. Matou a mulher e matou o amante. Aí foi para ser julgado. E aí no julgamento o juiz falou o quê? Condenou, né? E falou que a motivação do crime era passional. Ou seja, ele chegou em casa, ficou com muitos ciúmes, os ciúmes deixou ele com muita raiva, e a raiva fez ele cometer aquele ato. Então a motivação do crime era passional. Só que se distorceu o significado da palavra motivação. A gente acha que motivação é estar animado, é estar feliz, é estar empolgado. Não, motivação é o motivo da ação. Tanto é que lá no crime a motivação foi raiva, foi ódio, foi ciúmes. Então, o motivo da ação. Então, quando a gente acha que depende de ter motivação para trabalhar, a gente está associando essa palavra com animação. A gente não precisa estar animado para trabalhar. Qual é o meu motivo de trabalhar todos os dias? Às vezes é pagar minhas contas. Na grande maioria das vezes, né? Qual é a minha motivação para trabalhar? Todos os dias, mesmo quando eu não estou animada. Porque a motivação pode ser na base do ódio, né? A gente brinca, né, gurias? Tô brincando, mas tem um meme, vou fazer na força do ódio. Isso também é uma motivação. Motivação não é só quando a gente está animada. E quando a gente entende que o nosso negócio tem uma rotina, como qualquer outro negócio, se tu for trabalhar CLT, se tu for trabalhar para qualquer outra pessoa, vai existir uma rotina nesse trabalho. Ah, toda semana tem algumas coisas que tu tem que fazer ali, todos os dias tem algumas coisas que tu tem que fazer. Rotina. E acompanhar o fluxo de caixa faz parte da rotina do nosso negócio. Cuidar, né? Nem todos os dias, academia, na força do ódio, essa inclusive eu tô precisando, né? Essa motivação. Deus ajude. Um dia eu vou fazer um curso contigo, se só aqui no gratuito já ajuda a minha vida, eu te desejo melhor aqui de Portugal. Um beijo para Portugal. Então, assim, o que é autonomia sobre as finanças do negócio? É eu saber quanto eu preciso ganhar, saber quais são os meus custos, saber para onde vai o meu dinheiro, saber de onde vem o meu dinheiro. Porque eu acho que a maior dificuldade, o maior problema é da gente não saber de onde vem o nosso dinheiro. A gente acha que sabe, aí entra lá no mais ou menos, né? Ah, meu dinheiro vem das vendas, mas eu não vendo e aí, seja o que Deus quiser. Sabe aquela falta de ímpeto, de não aceitar? Cara, eu não aceito que eu não tô conseguindo vender. Eu decidi montar um negócio, eu tenho habilidade para fazer, o produto é bom, eu não aceito que eu não tô vendendo. E aí eu vou para cima para fazer o que eu tiver que fazer, porque eu tenho uma meta para bater. Porque a minha meta mínima é só para manter o meu negócio, pagar o meu salário. Mas, cara, eu não aceito que eu decidi montar um negócio e eu não vou ver lucro, eu não vou ver a cor do dinheiro desse negócio. Eu não vou conseguir ter domínio sobre o meu negócio para ter qualidade de vida. Aí eu passo, o negócio que era para ser bom vira uma frustração, vira um peso, vira mais um problema na vida da pessoa, porque a pessoa não sabe o horário que pode trabalhar, não sabe, tá sempre preocupada com a casa, tá sempre preocupada com outras coisas, nunca sobra tempo para fazer, aí se atrasa toda nas entregas, sabe? Por essa falta de domínio. E a gente está falando aqui de autonomia, né? Porque quando eu associo muito a autonomia com chamar a responsabilidade, tomar as rédeas, sabe? Ter a capacidade de ser independente naquilo que está fazendo. Eu vou estudar pra caramba, né? Tô falando um pouco da minha história, que foi isso que eu pensei. Eu vou estudar pra caramba para entender o que eu ainda não consegui entender, para juntar todos os pontos, porque eu vou fazer isso dar certo. Porque o que eu não consigo fazer é só porque eu ainda não tenho conhecimento.
Aí, vou fazer a associação de novo com o desafio das roupas. Teve um dia que eu até fui botar esse casaquinho por cima de uma roupa que eu tava e eu fiz uma brincadeira. É aqui que começa a falta de autonomia, porque eu não tenho conhecimento para saber se isso combina com aquilo, e aí a falta de conhecimento me traz insegurança. No nosso negócio é a mesma coisa. Se eu ainda estou muito insegura, se eu estou vendo que eu não sei o que fazer, se eu não estou saindo do lugar, é porque está me faltando conhecimento. E o conhecimento nos traz autonomia, essa capacidade de tomar decisões. Erro de administração, muitas vezes o dinheiro do ateliê morre com despesas da casa, por erro de administração. Por erro de administração e às vezes por falta de sangue no olho de bater as metas. Por aceitar, sabe? Ah, tudo bem, não tá vendendo. Ah, isso não é pra mim. Ah, é que é tão difícil. Ah, é que meu produto. Ah, eu vou tentar fazer de outro jeito. Aí fica mudando o produto. Aí fica, sabe? Como se for... Gente, romantizaram o trabalho. A gente vive numa época de total romantização do trabalho, onde as pessoas acham que é muito fácil ganhar dinheiro, que se ganha dinheiro sem esforço, chega uma época que a gente ganha dinheiro com menos esforço, mas não sem esforço. Depois que a gente rompeu as primeiras dificuldades, depois que a gente entendeu a dinâmica, a gente internalizou e a gente já se familiarizou ali, né, com a rotina do trabalho. Mas não adianta, sabe? Tem que baixar a cabeça pro trabalho e fazer tudo o que precisa fazer para bater a bendita da meta. Porque senão, gente, como é que a gente quer dizer? Aí depois a gente reclama assim, ah, é porque os outros acham que não, meu negócio, que eu tinha que procurar um emprego, que não tá, não sei, que não vai dar certo, e eles ficam me desmotivando. É difícil. Olha ali, quando a família te coloca para baixo falando que você faz não dá dinheiro, vai lá e muda esse jogo. Porque de repente o que tu tá fazendo não tá dando dinheiro mesmo. Tá dando dinheiro? Tá conseguindo ver a cor do dinheiro? O teu negócio tem potencial, tu tem potencial, mas às vezes tu não tá sabendo administrar. Às vezes tu não tem essa meta. Tu não conseguiu ainda profissionalizar o teu negócio. A gente começa sempre no amadorismo. É muito difícil alguém começar a costurar em casa e montar um ateliê em casa já com um pensamento super profissional. Mas durante a construção, se a gente entender o que é aquilo que a gente quer, a gente precisa começar a trazer conhecimentos, sabe? E aplicar e ter disciplina com aquilo. Às vezes a gente não se compromete. Às vezes a gente nem sabe quanto que o nosso produto precisa, qual é a nossa meta mínima, quando que começa a dar lucro, o que eu faço com cada real do meu dinheiro. Eu não estou fazendo, não faço fluxo de caixa, não estou levando meu negócio para o lado mais profissional. Imagina quem está de fora olhando. A pessoa não quer o teu mal. A pessoa não acha que está falando algo, desejando o teu mal ou desejando que o teu negócio não dê certo. O que ela está fazendo é te mostrando, as pessoas de fora são um espelho nessas horas, qual é a impressão que está passando. E a gente não pode se abater com isso, isso tem que ser... A vida nos dá sinais, tá? E se eu percebo que, cara, nem as pessoas que estão perto de mim percebem que o que eu estou fazendo é um negócio, peraí, só um pouquinho, eu estou agindo de forma profissional? Eu consigo mostrar para essa pessoa os números e explicar o que está acontecendo e de repente eu ainda não estou batendo na minha meta, mas existe uma projeção. Porque a partir do momento que eu sentar para essa pessoa e disser, olha, a minha meta, meu custo do meu negócio é esse, minha meta de vendas é essa, minhas estratégias de vendas são essas, eu ainda estou trabalhando para conseguir chegar aqui, mas eu estou no caminho. A pessoa já vai olhar com outros olhos. Poxa, que legal, sabe? Ela está comprometida. Existe ali, né, um plano, ela sabe o que está fazendo, ela está projetando. Entende? Que também tem esse outro lado. Às vezes a gente não para analisar, né? A gente emocionaliza muito o trabalho.
A gente romantiza muito o processo e isso tem um pouco a ver com o nosso trabalho ser artesanal. Porque se romantiza muito, eu acredito que em algumas vezes até se infantiliza muito. Ai, fui buscar um tecido, voltei com 10. Ai, fui comprar um botão, voltei com um monte de sacola. Isso é infantilização do nosso trabalho. Isso é gente que não tem controle do negócio. Desculpa, gente, mas não tem condições. É um negócio e como um negócio a gente tem que ter domínio, a gente tem que ter, sabe assim, entender o que é cada coisa, qual lugar de cada coisa, qual momento de cada coisa. Que aquele dinheiro que eu estou gastando com tecido que eu não preciso, ele deveria estar sendo investido em outro lugar, de repente para melhorar as minhas vendas, numa outra ação, numa outra estratégia, que eu não saio muitas vezes da frente da máquina para pensar em como crescer o meu negócio. Quais são as parcerias que eu posso fazer? Com quem que eu tenho que falar? Quais são as formas de... às vezes eu fico tão dependente do Instagram, como se ter um negócio fosse sinônimo de ter um perfil no Instagram. Ter um perfil no Instagram é parte da estratégia. Ter um perfil no Instagram é igual uma loja que, sei lá, aluga uma vitrine numa galeria para botar os produtos para as pessoas saberem que aquela loja é lá no outro endereço. Entende? É um ponto de contato, não é o negócio inteiro. Mas por que eu começo a achar que o Instagram é o negócio inteiro? Falta de autonomia financeira. Quando eu não conheço a dinâmica financeira do meu negócio, eu perco a referência. Conhecer os números do negócio é o que faz mais diferença na profissionalização do ateliê. Controlar as finanças, mesmo que eu ainda não esteja batendo metas, mas quando eu bater a meta, eu vou saber que aquilo ali veio de um esforço, que existe um número. Ai, Andresa, meu Deus, achei você agora por acaso, parece que você está falando comigo. Eu coloquei uma câmera, eu costumo fazer isso, Andresa, eu boto uma câmera assim, escondida, e aí eu... Muito do que eu falo aqui, gurias, é parte da minha própria experiência pessoal. Muito do que eu compartilho aqui é porque eu já vivi na pele, eu já senti na pele também. E se eu conseguir, com conhecimento, ir estruturando o meu negócio, eu sei que qualquer uma consegue. Porque eu não tenho formação superior. Eu iniciei meu ateliê vivendo um relacionamento abusivo, então meu emocional estava ferrado. Depois eu saí daquele relacionamento, eu fui para a zona rural, praticamente, sem muitos recursos. E foi o conhecimento que me fez conseguir dar a volta por cima. Foi olhar para o meu negócio assim, entendendo cada detalhe dele e o que eu precisava fazer. E claro, eu fui, estudando, aplicando, vendo o que servia, o que não servia, o que dava certo. Porque existe um caminho possível e esse caminho possível passa por esse domínio das finanças do negócio. Quando a gente não estuda as finanças do nosso negócio e a gente pula lá para estudar vendas, aí eu saio fazendo curso de Instagram, curso de Store Shop, curso de sei lá o que mais, curso de... Tá sempre faltando alguma coisa. Eu até consigo um certo resultado, mas eu não consigo ir para frente, eu não consigo sair do lugar. Eu faço curso, sei lá, de fotografia. Todos esses cursos são importantes. Mas se eu vou direto para eles sem antes estruturar a base do meu negócio, que é a parte financeira, eu não saio do lugar. E eu fico pensando, poxa, mas as minhas fotos estão boas, mas eu apareço todos os dias no Insta, mas eu fiz tudo que me ensinaram e eu continuo não vendo a cor do dinheiro do meu ateliê. Porque vendas é extremamente importante, não existe um negócio se não tiver vendas. Mas essas vendas têm que estar baseada nos números. Tem que estar baseada nos números.
Às vezes, eu não preciso da quantidade de clientes que eu imagino que eu preciso. Porque às vezes a minha meta mínima, sei lá, vai ser R$ 3.000 mensal. É uma meta mínima média, tá? E de repente, se eu tenho clareza dos números, achei minha meta mínima e associo isso depois a um processo de vendas baseado nos meus números, nas finanças do meu negócio, e eu crio uma ação para ter um ticket médio de aproximadamente R$ 500, eu preciso de 6 clientes para vender os meus R$ 3.000. Não existe nada de impossível nisso. Não existe nada de impossível nisso. Mas por que se torna tão difícil? Por essa falta de clareza, falta de domínio do negócio, falta de conhecimento dos números. Eu preciso, aí a gente já falou aqui de meta, clareza de meta, fluxo de caixa, o quanto é importante. Eu já vi, eu não sei se ainda continuam falando sobre isso, mas eu já vi muita gente dizendo que separar, né? Cada venda separa os valores. Não existe isso num negócio. Quem passa esse tipo de orientação é porque não tem visão clara sobre negócio. Por quê? Porque apesar de ter lucro individual na precificação de cada item, o negócio todo tem uma meta mínima, tem um ponto de equilíbrio, onde até aquele valor eu ainda não tive lucro. Apesar de cada produto ter o lucro ali individual. A partir daquele valor é que o meu negócio, aí a gente olha para o todo, o meu negócio não é o meu produto, não é um a um produto que eu vendi, aqueles produtos fazem parte de algo maior, que é o meu ateliê, o ateliê é o negócio. E a partir do produto, da venda do produto, é que eu consigo fazer o fluxo de caixa do meu negócio, que é o ateliê. Então não existe essa de vender, separar, porque não existe isso, gurias. E eu só consigo ter essa segurança para falar isso para vocês porque eu conheço os números do meu negócio. Porque eu administro um negócio. Há 8 anos eu administro um negócio de vendas de produtos artesanais. Que hoje, né, esse ano de 2022 é que eu fui ter ajuda. Que até ano passado eu trabalhava sozinha. Então, até para fazer uma contratação de uma ajudante, tu precisa ter clareza de quanto isso significa, o que isso vai impactar nas tuas vendas, o que isso vai impactar na tua produção, qual é a meta. Porque daí sim tu começou a fazer um negócio. Quando tu tem clareza, quando tu tem domínio. Construção de capital de giro. Olha a importância de ter um capital de giro, de saber quanto é esse capital de giro, para que serve o capital de giro na prática. A gente tem um negócio e negócio tem capital de giro, gente. E assim, eu precisei construir meu capital de giro com o carro andando. Eu não tinha dinheiro. E eu construí meu capital de giro no momento mais difícil do meu negócio, inclusive. Mas eu pensei e parei, poxa, do jeito que tá, não dá mais. Meu ateliê é minha única fonte de renda, eu tô tendo que me ralar para marcar tudo que eu consigo de entrega pro dia 9, porque dia 10 vence meu aluguel. Desse jeito eu não vou aguentar, não vou ter saúde para ir muito longe. Assim, não é sustentável esse jeito de trabalhar. E aí voltei de novo pros estudos de finanças. Preciso criar uma ação para construir meu capital de giro. E aí eu pensei, como eu vou fazer isso? Porque meu negócio é meu ateliê, não tem como ter uma outra fonte de renda, porque todo o tempo que eu consigo eu já estou trabalhando. E eu já fazia hora extra, porque minha janela de produção era de 5 horas, e muitas vezes eu costurava 6, 7 horas, e essas horas a mais que eu fazia, elas eram hora extra, porque elas estavam além daquele salário que eu tinha precificado para uma janela de produção de 5 horas. Então eu já fazia hora extra. E eu trabalhava pra caramba. E eu pensava, cara, como é que eu vou fazer? Aí fui atrás, né, de produtos que estivessem alinhados com o meu próprio produto.
Eu sempre trabalhei com produto para bebê. Então eu fui atrás de opções de produtos que eu pudesse revender para o mesmo público, que estivesse alinhado com o meu nicho ali, com o meu segmento, com a minha comunicação, com o meu posicionamento. Da revenda daqueles produtos que eu vendia junto com os meus, eu consegui ter então mais uma fonte de renda, além das horas extras que eu fazia, ter essa fonte extra dos produtos de revenda, que não dependiam da minha produção. Mas por que eu consegui criar esse plano de ação para a construção do meu capital de giro com hora extra e com produto de revenda? Clareza. Eu tinha controle sobre o dinheiro do meu ateliê, sobre cada real do meu negócio. Então eu conseguia saber o que era o que dentro do meu fluxo de caixa para conseguir pensar em algo que pudesse me trazer ainda mais renda para eu construir meu capital de giro. Capital de giro salva absolutamente tudo, disse a Fê. É outra vida depois de construir o capital de giro. Porque daí, o que começou a acontecer quando eu construí meu capital de giro? Eu não trabalhava mais para o mês. Por exemplo, a gente está em outubro. Então, se fosse antes da construção de capital de giro, eu ia estar me matando de trabalhar na primeira semana do mês para conseguir pagar minhas contas no dia 10. Então, tudo que eu conseguisse entregar era já para pagar as contas no dia 10. Depois da construção do capital de giro, o que aconteceu? Iniciava o mês, eu já tinha o dinheiro, eu já conseguia sacar o meu salário para pagar minhas contas. Por quê? Porque aquele dinheiro do capital de giro já estava lá para iniciar o mês. Porque dinheiro de capital de giro é para isso, é para rodar mês a mês, não é uma reserva. Reserva já é um outro momento. O dinheiro de capital de giro é para tu iniciar o mês já com o dinheiro que tu precisa para bancar o teu negócio aquele mês. Aí virou o mês, é só depois que a gente constrói capital de giro que a gente consegue pegar o salário de uma vez só. E a primeira vez que a gente faz isso é maravilhoso, porque aí inicia o mês, tu vai lá e pega o teu salário, sei lá, 1.500 é o teu salário, tu vai lá e pega 1.500, paga todas as tuas contas pessoais, passa isso por uma conta pessoal, né, que tu não use ali para movimentação do ateliê, porque às vezes, inclusive isso, gente, contas separadas. Ai, Carla, mas nem CNPJ não tem, não importa, faz duas contas, uma no Nubank e uma no Inter. Bancos digitais, sem tarifas. A do Nubank é... E se tu não tem ainda CNPJ e puder ser MEI, vai e faz teu MEI já. Começa a encarar o teu ateliê de uma forma mais profissional. Bom, é isso que eu decidi. Eu não vou procurar emprego. Eu tenho um recurso aqui para fazer minha própria fonte de renda, mas isso não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que, começar a organizar. E essa organização começa pela parte do dinheiro, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro. Quem trabalha por hobby, ou quem trabalha por uma fonte de renda extra, que nem para renda extra precisa de meta, porque tem gente que trabalha fora e tem o ateliê como renda extra. Vai ficar gravado. E a Joyce, por exemplo, que é uma aluna minha lá da mentoria, a gente fez uma live com a Joyce, tá salva lá no YouTube. A Joyce trabalha num posto de saúde, se eu não me engano, de enfermeira de dia e de noite, na parte da noite. E no final de semana é que ela trabalha com ateliê. E aí ela entrou na mentoria, foi estruturando o negócio dela, depois começou a vender, Chegou a vender 10 mil num mês, trabalhando à noite e no final de semana com o ateliê. Porque conheceu, estruturou, entendeu a dinâmica, e aí ela disse, cara, eu não consigo vender 10 mil todos os meses, agora eu vou ter que diminuir um pouco. Não, vou ter que diminuir um pouco. Mas por quê? Porque quando tu tem clareza do potencial do teu negócio, do que é, o que é cada coisa ali, baseada nas finanças do ateliê, tu consegue ter essa visão do todo para saber como planejar tua rotina, para saber como planejar tuas ações de vendas. As metas é saber quantas peças preciso fazer no dia? Não exatamente, tá? A gente sempre calcula a meta em reais. Meta de vendas e meta de produção.
Não quantas peças, porque, por exemplo, se tu vai fazer uma bolsa e essa bolsa leva 5 horas de produção, provavelmente tu vai fazer uma peça no dia. Mas aí, de repente, tu vai fazer paninho de boca e ele leva 15 minutos para ser feito. Quantas tu vai fazer numa janela de 5 horas? Então, nunca é pelo número de peças. Os números, eles te dão essa clareza, inclusive, né? Quanto tu vender por dia também, né? Porque se eu tenho uma meta mensal, eu tenho que dividir ela a quinzena, a semana, o dia. E aí, o que eu vou fazer em cima dessa meta? Ai, gente, eu vou aprender a calcular, eu vou já estipular uma meta, já vou sair batendo a meta? Às vezes sim, às vezes não. Depende. Se eu vendo um produto, só que assim, ó, se eu faço uma bolsa, ai meu Deus, se eu faço uma bolsa em 5 horas, e 5 horas é a minha janela de produção, borboleta Lu, amei seu platinado, cabelo, é nova aqui, me conheceu agora há pouco, só me responde isso, que aí eu falo do meu cabelo. Se me conheceu há quanto tempo? Se a gente faz uma bolsa em 5 horas, e 5 horas é o meu dia de trabalho, minha janela de produção daquele dia, e a minha meta diária é, sei lá, R$200, eu não posso vender essa bolsa por menos de R$200, porque senão meu dia não alcançou a minha meta. Então esse tipo de coisa a gente precisa começar a entender. Agora, é porque o meu cabelo é natural. Meu cabelo é assim mesmo, a cor dele. É cheio de cabelo branco. 2020, gurias, 2019, eu já tô perdida. Acho que foi em 2019 que eu comecei a parar de pintar o cabelo, né? Se tu pesquisar vídeos antigos meus, tu vai ver vídeos de várias fases, assim, com a raiz pequenininha, a raiz maior, a raiz crescendo. O meu platinado natural. Muito obrigada, fico feliz que tenha gostado. Então, assim, é isso. Vou ler alguns comentários aqui. Tá quase na hora. Tenho que focar mesmo. Recusei 2 propostas de trabalho. Meu ateliê tem que dar certo. Isso aí, ó. Força na peruca. Eu precisava escutar isso. Quero iniciar de forma profissional. Qual o melhor curso seu para fazer? Vou aproveitar, deixa aqui da André a pergunta que ela falou. O melhor curso para fazer dos meus é o Profissionalize Seu Ateliê. Na bio aqui do meu perfil tem um link que vai para um grupo do WhatsApp que a gente vai abrir mais uma turma. Agora, dia 10, a gente vai abrir uma turma. Essas lives nem era para falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso mais perto ali, que eu vou fazer uma aula e tudo. Mas é a última turma do ano. Lá a gente estuda toda a parte de finanças, toda a parte de posicionamento, de vendas, de negociação. Não é um curso de Instagram, não é um curso de que às vezes se confunde. A gente estuda sobre o que é primordial no Instagram, a gente estuda lá dentro, mas não é um curso assim que eu vou te ensinar a usar as ferramentas dos stories, por exemplo, a usar as ferramentas. Não é isso, é um curso de profissionalização do negócio. Porque sabe o que eu costumo dizer para minhas alunas? Que rede social é uma coisa que a gente tem que estar sempre se atualizando. Principalmente Instagram. Às vezes uma coisa funciona de um jeito hoje, na semana que vem eles fazem uma atualização, já muda, a gente já tem que se adaptar tudo de novo. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando. Sempre, enfim, fuçando ali para acompanhar, né? Mas o que a gente precisa saber mesmo são os fundamentos por trás, os conceitos por trás, como que esse conhecimento aplicado no meu negócio vai tornar a minha jornada um pouco mais profissional, né? Até ela tornar, porque é pouco a pouco, a gente não sai não sei nada, né? Assim, tipo, dos números do negócio e aí só por causa de uma aula eu vou sair sabendo tudo. É uma construção, né, que tem que ser feita. Quem é aluna aí pode dizer. É uma construção. A gente vai, a gente erra, a gente volta, tira dúvida. Então, quem tiver interesse, por exemplo, a gente vai fazer uma aula só falando sobre isso no dia 10, que eu vou explicar como funciona, porque vai abrir uma nova turma, mas quem quiser entrar para... É uma pré-inscrição, tá?
É um grupo de pré-inscrição. Que aí lá eu vou passar já direto todas as informações. Deixa eu ver aqui. Você vai na Mega? Acho que não. O curso é ótimo, diz a Mari. Só seguindo seus conselhos, meu ateliê está deslanchando. Ai, que maravilha. Alessandra Vanin, deve ser, né? O curso é ótimo, eu fico feliz. Carla, como fazer meu ateliê? Como fazer meu ateliê? Vinha muito bem, de repente caiu o movimento. Fiquei sabendo que a concorrência faz mais em conta o que eu faço. Tô desesperada, poucas encomendas, tô triste demais. Isso aí é do jogo, tá? Empreendedorismo é isso. Então, se a gente não tá sempre em ação, pode vir uma concorrente e movimentar mais o mercado. Então, quando a gente está nesse papel de empreendedora, dona do nosso próprio negócio, a gente tem que estar sempre atenta a esse movimento externo. Bom que tu já identificou, tá? Porque em cima disso tu consegue criar ações. Então, se ela está fazendo exatamente o mesmo produto, tenta trazer algum diferencial para o teu produto. Eu não sei como é que é teu posicionamento, né? Mas tenta agregar valor na tua comunicação, trazer o teu produto alinhado, contando histórias a partir desses valores, sei lá, alguma coleção nova, enfim. Começa a trabalhar mais, de repente, algum diferencial. Porque senão, por exemplo, eu comecei a cultivar, esse mês a Cultivar tá fazendo um ano de marca, porque antes eu trabalhava como ateliê Carla Noronha. Depois eu fiz um rebranding da marca, do meu negócio, e lancei a Cultivar. A Cultivar, como marca, tá completando um ano em outubro, esse mês. E quando eu comecei a Cultivar, quase ninguém fazia aquele tipo de produto que eu faço. Só que do início do ano pra cá, cara, o mercado ficou cheio daquele tipo de produto. E eu sinto isso, óbvio que eu sinto isso. Eu sinto o impacto porque tem mais oferta da mesma coisa e os clientes, eles estão no Instagram, o algoritmo sabe o que eles estão procurando e o algoritmo tá entregando coisa para eles. O que eu preciso fazer? Eu preciso me reinventar. Eu preciso olhar para o meu negócio e pensar, bom, o que eu vou fazer agora então para me diferenciar de novo? E a gente precisa fazer isso quando a gente percebe que o mercado está indo todo mundo para o mesmo caminho. Então, se está todo mundo indo para o mesmo caminho, isso vai dificultar. Porque aumenta a oferta do mesmo tipo de produto, o que acontece? Os clientes têm mais opções. Então, às vezes, alguém que não saiba precificar ou não tem os mesmos custos de negócio, vai lá e tem uma opção mais em conta com um produto muito semelhante, é óbvio que isso vai impactar. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, ter essa clareza de negócio, desse olhar empresarial, por mais que a gente tenha um ateliê em casa, mas ter esse olhar de, bom, aqui dentro do meu ateliê está acontecendo uma dinâmica de negócios empresarial. Eu estou colocando um produto disponível no mercado para concorrer com outros produtos e eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo lá fora. E o que eu estava falando antes da gente, às vezes a gente fica tão focada na produção, a gente está tão na máquina de costura, que a gente não se dá por conta que a gente precisa olhar para fora, precisa olhar para o que está acontecendo, precisa tá sempre com a intenção de se destacar. Eu acho que o caminho de tentar fazer igual ao que outra pessoa está fazendo é o pior possível. Porque se aquela pessoa começou antes e se ela já se destacou, ela já é referência naquilo que ela está fazendo. Então, nem que seja, sabe? Porque assim, a gente não vai reinventar a roda. A gente não vai reinventar a roda. Porque, que nem eu falo, né? Não fui eu que inventei os produtos que eu faço. É paninho de boca, é fraldas, né, utilitárias, é cueiro, é jogo de lençol, é toalha de banho. Tipo, todos esses produtos já existiam, todo mundo faz. Mas sabe quando tem o jeito da pessoa, o jeito da marca, tá alinhado com a comunicação, tá alinhado com o posicionamento, tu traz uma proposta diferente, tu fala do teu produto
e tu consegue detalhar por que que ele é daquele jeito, porque tu pensou nele antes, tu não fez só porque outra pessoa está fazendo, como pode ser o caso da concorrente. A gente tem que ter treinar esse olhar amplo para o lado de fora do nosso negócio também, porque é uma dinâmica, né? Bom, o que eu estou fazendo, o que tem no mercado, o que a minha concorrência está fazendo, como que eu posso fazer alguma coisa diferente, como que eu posso movimentar. A gente tem que treinar essa criatividade. Isso vem dos números também. Tudo no nosso negócio, qualquer decisão que eu tome sobre o meu negócio, eu tenho que voltar o olhar para a parte financeira e saber se eu posso tomar aquela decisão. A autonomia financeira do negócio é isso. É o ter o controle sobre cada real do meu negócio para que a partir dessa base de informações eu consiga tomar qualquer outra decisão no meu negócio. Mês de aniversário da Cultivar, eu fiz umas velinhas para dar de presente. Eu mesma fiz, tem live aí no perfil. Domingo eu estava ali produzindo as velas e conversando, né, ao vivo. Eu estava fazendo uma velinha que ela é ecológica, artesanal, é aromatizada, vai numa latinha, tudo bonitinho. Eu coloquei na ponta do lápis. Eu sei que eu posso dar aquele presente nas compras a partir de R$300, porque daí fica confortável para absorver esse custo no lucro que eu vou ter no montante. Então não vai impactar, né? Não vai me dar prejuízo. Mas como que eu tomei essa decisão, tanto do presente quanto do valor de compra? Olhando para os números do meu negócio, olhando para a minha estratégia financeira do meu negócio. Não adianta a gente sair fazendo coisas aleatórias, junto um monte de dica de tudo que é lado, não sabe como aquilo se encaixa. A gente tem que, assim, essa criatividade que a gente precisa desenvolver, é óbvio que ela vai vir da busca de referências. É óbvio que a gente vai ter que fazer pesquisas no Instagram, no Pinterest, no Google. A gente vai ter que ver o que está acontecendo. A gente vai ter que buscar referências. Só que eu tenho também que juntar todas essas pontas. Eu tenho que ter um ponto central que é o nosso posicionamento. E a partir do meu ponto central, eu adaptar tudo aquilo que eu achei legal para minha comunicação, para o meu jeito de fazer, baseado sempre nos números do meu negócio. Então é muito legal a gente falar sobre venda, sobre estratégias, sobre ações, sobre tudo isso, mas tudo isso tem que estar sempre, a base que sustenta todo o crescimento do nosso negócio é conhecer os números. É saber por quanto eu tenho que vender meu produto, o que é cada real desse preço de venda, né? Para onde vai isso? O que significa? Que ação eu posso fazer para a construção do meu capital de giro? Eu vou tirar todo mês 30% do meu lucro para uma conta que é construção de capital de giro. Então, se eu bati meta mínima, naquele mês não vai nada para minha conta, porque eu não tive lucro. Se eu tive R$10 de lucro, eu vou botar R$3 lá na minha conta de construção de capital de giro. 70% do meu lucro, eu às vezes tenho alguma prestação para pagar, de máquina, de curso, às vezes eu tenho um investimento que eu quero fazer de compra de material para agilizar o meu trabalho. Agora, eu consigo administrar o meu negócio, eu consigo fazer a gestão do meu negócio, né? Sem conhecer os números, não consigo. Aí vem todas as inseguranças, aí vem todo aquele ciclo de voltar sempre para o mesmo lugar, de dar um passo para frente e 2 para trás. Tudo porque eu não conheço os meus números. E a partir dos meus números, ter essa determinação de correr atrás deles, né? Mesmo quem não vende muito por mês precisa declarar MEI anual, precisa nem que seja zerado, tá? Se tu tem um MEI ativo, a declaração anual precisa ser feita, independente do valor. Sei que não é o assunto da live, mas se puder responder, tem o meu CNPJ que era de outro trabalho que eu fazia. Quero migrar para o meu ateliê. Como faço? Não quero perdê-lo. Tu pode fazer a alteração de categoria, é bem simples, tá? Tu pode entrar ali no portal do empreendedor.gov.br e entrar lá tu já tem um CNPJ que tu quer fazer alteração de categoria. E aí tu consegue mudar tanto a categoria principal quanto as outras ali atividades.
Dá para alterar. Antes, sempre nas publicações, dava sempre pedidos. Hoje, só orçamento. Olha, quando o cliente, assim, talvez esse seja o momento, inclusive, de tu aprimorar o teu atendimento lá no WhatsApp para fazer uma condução mais objetiva. Porque às vezes a gente faz só o atendimento. O cliente pede as informações, a gente passa as informações e seja o que Deus quiser. Isso é atendimento. Uma negociação conduzindo para o fechamento é uma conversa com a intenção de ajudar essa cliente a fechar a compra. Então, às vezes, se tu aprimorar isso, talvez tu consiga aproveitar um pouco mais esses teus orçamentos que te pedem e também pensar nisso que eu te falei antes, tá? Bom, não tenho o que fazer. A concorrente está fazendo o mesmo produto que eu, mais barato. Não sei se essa concorrente sabe o que está fazendo, mas ela está fazendo. Então, o que eu preciso atualizar no meu negócio, lançar uma nova coleção, pensar em algo diferente daquilo que eu já vinha fazendo. Gente, todos os negócios fazem isso. Se vocês observarem, todas as empresas, elas vão se reinventando, elas vão se reciclando, elas vão pensando em novidades, elas vão lançando coleções e elas vão criando campanhas, né, às vezes as campanhas das marcas, elas estão mais relacionadas aos valores agregados por trás do que propriamente ao produto. Então a gente tem que começar também a trazer isso para o nosso negócio, numa escala menor, obviamente, porque o nosso negócio é menor em relação a essas grandes empresas, né? Mas aprender com isso, porque assim como é lá, é aqui também. A gente está com produto no mercado, a gente está com produto concorrendo com todos os outros. E a gente tem que começar a treinar isso, né? De se reinventar no processo. Só quero deixar uma dica para quem precisa cuidar da saúde mental e emocional antes de tudo, senão o negócio estaciona. É pura verdade. A gente está falando aqui, o empreendedorismo exige. O empreendedorismo exige que a gente controle ele de perto, que a gente se esforce, que a gente vá para cima, que a gente chame a responsabilidade, que a gente... Olha quanta coisa a gente falou. E para isso a gente tem que estar bem. Se a gente está fragilizada emocionalmente, óbvio que impacta, porque como é que eu vou ir para cima para fazer o meu negócio dar certo, para aumentar minhas vendas? Como é que eu vou intensificar a minha divulgação? Como é que eu vou falar para todo mundo que eu faço? Se eu tô muito fragilizada emocionalmente, se eu tô com o meu psicológico ferrado, com qualquer outra coisa, eu vou dizer para vocês que eu consegui de uma certa forma fazer isso, porque eu estava vivendo um relacionamento abusivo quando eu comecei meu ateliê. Eu passei 3 anos ainda dentro daquele relacionamento. Então, com 3 anos de ateliê, eu me separei. E aqueles 3 anos, quanto mais chegava perto do momento da separação, pior ficava. Quando eu saí daquela situação, eu sentia que eu precisava recuperar minha alma, porque parecia que eu era uma pessoa que não tinha mais alma. Eu estava assim, completamente desconectada. As fotos daquela época não tinha... Meu olhar, assim, parecia que era uma coisa vazia. Só que o que a psicóloga me explicou? Que eu dissociei, eu descolei da realidade para conseguir passar por aquilo. Não sei como eu fiz isso, mas de alguma forma eu descolei da realidade. Eu estava vivendo aquilo, mas na minha cabeça eu tava vivendo uma história paralela. Sabe, eu tava vendo meu negócio, eu tava pensando que ele ia crescer, eu tava acreditando, eu vivi uma história, e aí ela explicou isso, né, que eu me dissociei. Só que não é todo mundo que faz isso. Eu não sei como eu fiz isso, entende? Não é uma coisa que eu consigo explicar assim, faz isso. Quando a gente não consegue e a gente fica vivendo intensamente todos aqueles sentimentos de seja lá o que for, às vezes não é um relacionamento abusivo, mas às vezes é outras situações, óbvio que isso impacta, porque empreendedorismo exige da gente, sabe? Exige esse domínio, essa autonomia, essa
vontade, né? Vontade, eu tenho estudado na filosofia que vontade, a gente confunde vontade com desejo, né? Mas vontade é assim, é o mais alto grau de proximidade com o que há de divino dentro do ser humano. Então, às vezes a gente fala a palavra vontade sem saber o que ela significa. Confunde com desejo, né? Tanto é que quando a gente tá com desejo de comer alguma coisa, a gente diz que está com vontade de comer alguma coisa. Mas não é isso. A vontade, vontade mesmo, é aquilo que te tira de todo o restante, sabe? Que tu passa por cima de tudo, tu supera tudo, é o mais... Existe uma chave, né, dentro que eles ensinam dentro da filosofia, que é a chave setenária. Então, as 4 partes de baixo, né, as 4 características de baixo são características mais materiais, mais, né, do corpo e da vivência, assim como a nossa parte de matéria, material aqui. E tem outras 3 características que são associadas ao divino. Então, e a maior, lá da pontinha da pirâmide, é a vontade. Então, quando a gente olha para a vontade desse jeito, assim, cara, a vontade ela faz a gente superar qualquer dificuldade. Então, mas é muito mais difícil, exige muito mais, né? Quando a gente não tá bem. Esse ano, né, já que tem gente que começou a seguir agora, eu tive um burnout há poucos meses. E se vocês olharem as minhas lives um pouquinho antes de eu parar de fazer as lives do clubinho, eu realmente estava esgotada. E eu já vinha falando sobre isso nas últimas lives. Eu tô buscando equilíbrio, eu li um livro, né, que falava sobre o ponto de equilíbrio. Eu sentia que eu estava precisando voltar para um ponto de equilíbrio. Mas aí precisei, né, buscar ajuda profissional para isso, né? Comecei terapia, graças a Deus. Acho que dá para ver, né, o quanto tá me ajudando. Porque o empreendedorismo exige, né, um pouco dessa garra, assim, dessa determinação, dessa vontade de fazer e ir atrás dos conhecimentos e aplicar e ter esse discernimento. Quando a gente está estudando qualquer coisa, a gente precisa, sair do automático. Não é eu botar uma aula para rodar ali, a gente precisa sair do automático. Bom, eu vou estudar isso aqui agora, então deixa eu prestar atenção. Deixa eu imaginar, nem que eu tenha que pausar, mas deixa eu imaginar como é que eu coloco isso no meu dia a dia aqui, no meu negócio. E aí a gente vai dando os passos que precisa. Outra coisa que eu falei antes é essa romantização do trabalho, né? Então se vende muito a ideia de que, sabe, que não precisa de tanto esforço, que tem muita coisa que facilita, que não sei o quê, e aí a gente pensa assim, poxa, mas tá sendo tão trabalhoso para mim, deve ter alguma coisa errada. Não tem nada errado. Dá trabalho mesmo, sabe? Exige que a gente, às vezes, faça as coisas cansada, mas que a gente vai lá e termine aquilo que a gente começou, cansada mesmo, desmotivada, no sentido de animada, né? Mas porque a gente tem uma motivação maior, que é fazer o nosso negócio dar certo, esse tipo de coisa. Autonomia é saber cuidar de si mesma também, perfeito. É o que a gente estava falando na segunda-feira, né? Tô pegando seu curso de sapatinhos e dando uma nova roupagem para eles, dando mais estrutura. Muito bom, isso aí. Você ensinando os cursos de bebê não pode atrapalhar o seu negócio? Em que sentido? Porque todo mundo sabe, né, que eu sou especialista em enxoval de bebê, que eu tenho uma marca de enxoval de bebê. Então, em que sentido? Me fala, porque eu preciso refletir sobre isso, né? Se tu identificou algo que pudesse ficar... Olha, a Anaís dando uma dica. Sabe o que eu fiz? Vídeos mostrando isso, detalhes das minhas peças, mostrar o diferencial, por que de ser mais caro e deu certo. Isso aí. Que às vezes o cliente não tem, né, a percepção, assim, dos detalhes.
Mostrar para as clientes da cidade comprarem minhas peças com as das concorrentes. Foto não conseguia, comecei com vídeos e deu certo. Muito bom. A Carla fazendo vela e eu achando que ela estava cortando queijo. Mente obesa. Mas se deu uma ideia para uma ação de vendas aqui. É isso, a ideia era essa. Deixa eu ver aqui. Quando eu comecei a te seguir, eu não sabia fazer nada. Senti uma força contigo. Larguei a coordenação escolar e me dediquei ao ateliê. Hoje isso me destruiu, tô me sentindo horrível. Não, mas assim, gente, assim, respira. Olha, é isso que eu falo da emocionalização do nosso negócio. Então quer dizer que aparece uma concorrência e isso me destrói? Entende como a dinâmica com a relação com o trabalho não tá certa? Não pode, a gente não pode emocionalizar tanto o negócio que se aparecer uma concorrência isso nos destrua, isso nos faça ter vontade de parar como se fosse algo pessoal, como se a gente tivesse perdido algo de muito importante. A gente não pode ter essa relação tão emocional com o trabalho. É legal que a gente faça algo que a gente goste. E inclusive fazer algo que a gente gosta, que a gente ama, tem que nos motivar a ser mais criativa. Porque a hora que aparecer um concorrente fazendo o que eu estou fazendo, eu vou dar a volta por cima. Porque quem copia está sempre dependendo de quem cria. Se eu sou a pessoa que cria dentro daquilo que eu estou fazendo, se eu consigo ir atrás de novas referências e trazer algo novo para o mercado, mesmo que seja, né, um olhar novo, uma repaginada, eu consigo me reinventar, a minha concorrência está sempre dependendo de eu criar alguma coisa para fazer, entende? Então, até saber que vão existir esses momentos para todos nós. Vão existir esses momentos para todo mundo, gente. E isso não pode nos destruir. A gente, como dona do nosso negócio, tem que estar atenta a esse movimento de mercado para fazer um movimento de negócio. A gente não pode ter essa relação emocional tão assim, como se alguma coisa que não deu certo no negócio fosse pessoal. Nem todas as ações de vendas que a gente vai fazer vai dar certo, nem tudo que a gente vai planejar vai dar certo, nem todo produto que a gente lançar vai agradar todo mundo, vai dar certo. E às vezes vão aparecer concorrentes que vão fazer exatamente o que eu estou fazendo. E eu preciso me reinventar. Porque, sinceramente, se eu fosse olhar para isso, eu tinha desistido da Cultivar há meses já. Mas o que eu vou? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo da melhor forma possível. Ah, não tá dando com fotos, eu vou com vídeo. Não tá dando com não sei o que, eu vou tentar outra coisa. Eu vou reinventar o meu produto, eu vou repaginar, eu vou lançar uma nova coleção. Eu vou trazer algo que a concorrente não está fazendo. Porque daí mesmo aqueles produtos que a concorrente está fazendo, de repente a pessoa vai querer comprar comigo para comprar junto com aquela novidade que eu agreguei ali no meu portfólio. É olhar para o negócio de forma empresarial. É um negócio, gente. Eu sou a dona do negócio. Eu sou a pessoa que tem que tomar as decisões. Eu sou a pessoa que está administrando. E o que acontece no negócio, gente, isso faz parte do jogo. É o business. Isso faz parte do jogo. E que bom, porque isso nos obriga a estar sempre reinventando, a estar sempre trazendo novidades para as nossas clientes, mostrar para nossas clientes que a gente está sempre na frente. Se a outra começa a fazer sempre aquilo que tu está fazendo, tu acha que as pessoas não vão perceber que a pessoa está te copiando? Quem se torna a referência? Como que está a tua comunicação? Porque tem cliente que não quer comprar pelo preço. Mas eu não estou sabendo comunicar o valor do meu produto, eu não estou mostrando os detalhes, eu não estou, sabe, dando ênfase ao diferencial do meu trabalho. Tem cliente que quer comprar para se sentir exclusivo mesmo, exclusivo no sentido, eu posso pagar por algo que é melhor, então eu vou fazer isso.
Então é se reinventar. A gente não pode emocionalizar coisas que são naturais do jogo do negócio. Isso não é pessoal. Ela também está tentando a vida. Não é pessoal. Como dona do teu negócio, vai lá e dá a volta por cima. Se reinventa. Começa a apresentar coisas diferentes. É isso. Eu estava falando antes, né? A romantização do trabalho, a emocionalização do trabalho. A gente precisa desassociar um pouquinho isso e olhar com mais olhar estratégico, sabe? Águia. Quem não assistiu a série Águias, vai lá no YouTube, nas playlists e assiste a série Águias. Foco, né? Disciplina. Esse momento é o momento da caça. Vai lá e, sabe? Dá teu jeito de se destacar de novo. Porque tu já se destacou uma vez, tu sabe fazer isso. Sabe? Assume isso como um desafio. E vai lá e faz. Mostra quem é que tá na frente. Porque quem copia tá sempre dependendo de quem cria. Quem cria tá sempre na frente no mercado. Instinto de sobrevivência. A Mai fala em transmutação mental, adoro. Então é isso, gurias. Aqui já até olha, quase 1h30. Essas lives sempre se estendem, né? Eu vi todas da Águia. Vai lá, então. Pra cima. Depois eu quero que tu venha aqui e diga, olha, eu fiz, deu certo, eu trouxe, né? Conta aqui pra gente como que deu a volta por cima, né? Tu sabe fazer isso. Tu já fez uma vez, tu vai fazer quantas vezes forem necessárias. Série Águias, a melhor de todos os tempos. Muito bom, então, gurias. Vamos lá, vamos trabalhar. Hoje, quarta-feira, meio da semana. A Shirley chegando, dando bom dia. E eu já tô dando tchau, Shirley, mas vai ficar a gravação. Volta aqui no feed e assiste, tá bom? Bom, essa semana, Janete, vai ter até sexta-feira, hoje já é quarta, então quinta e sexta ainda tem live esse horário, que é uma minissérie que eu tô fazendo sobre autonomia, tá? Sonho em crescer meu ateliê, tento manter constância no meu Instagram, impulsiono algumas publicações, mas parece que não flui. Me dá uma dica. É difícil eu te dar uma dica sem saber o que tu tá fazendo antes, tá? Processo de vendas não é só Instagram. Inclusive, quando a gente impulsiona no Instagram sem conhecer processo de vendas, costuma acontecer isso, tá? De não fluir, porque não existe todo um processo rodando, porque impulsionamento é topo de funil. Claro que não é o assunto da live, né? Mas tenta enxergar o processo de vendas como um todo para saber onde que é o lugar do impulsionamento e que o negócio não é só isso, né? Bem na hora, né? Usem aqui os comentários do perfil das lives para a gente trocar essa ideia, gurias. Vamos fazer esse espaço aqui, uma comunidade onde a gente vai trocando ideias, vai falando o que está acontecendo. Vamos se ajudar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que estamos todas nós no mesmo objetivo, né? Cada uma com a sua luta pessoal, particular, mas muitas coisas são muito parecidas e a gente pode ir se ajudando, né? Transformar isso numa comunidade. Um beijo para vocês e amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã, gurias. A gente vai se falando nos stories.